Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que os comentadores políticos estão ao rubro. Perguntam-se vocês, mas por causa dos 60 arguídos que neste momento há na Operação Tutti Frutti, muitos deles pessoas que ainda mantêm confiança política dos próprios partidos? Não estamos a falar dessas pessoas, estamos a falar de pessoas que já foram afastadas das suas posições políticas, mas que de alguma forma estavam associadas ao Chega, e portanto vamos ver o comentário neste momento de Mafalda dos Anjos, que é uma comentadora que vocês já conhecem pelas piores razões. Eu acho que já é uma senhora conhecida neste canal, mas vamos falar um bocadinho sobre este comentário que eu acho que é do mais baixo nível possível, em que dizia que André Ventura liderava um grupo de mafiosos ou alguma coisa do género, ou um gangue de mafiosos, era uma destas coisas. E portanto vamos ouvir este comentário de elevadíssimo nível por parte de Mafalda dos Anjos. Bom, André Ventura, se tem uma habilidade, é a habilidade da comunicação. Quanto a isso, há maus populistas e há bons populistas, no sentido em populistas eficazes. E André Ventura é, obviamente, um populista muito eficaz. Agora, não é por um líder que se propõe a limpar Portugal, vir rapidamente correr com pessoas que são apontadas alegadamente criminosas, e neste caso confessadamente criminosas, que faz dele um bom líder. Quer dizer, sabem quem é que também é muito rápido a correr com dissidentes e com pessoas que não estão alinhadas? Os líderes de gangues mafiosos. Continuam a ser líderes de gangues mafiosos por causa disso. Portanto, isso não faz dele um bom líder. As pessoas que votaram em André Ventura para limpar Portugal esperavam que ele fizesse mais do que limpar a sua bancada. E um partido que quer limpar Portugal não se pode apresentar ao país com as mãos sujas, que é o que acontece neste momento. E depois, quando André Ventura faz da sua proposta de valor ser um partido diferente, a verdade é que sim, é diferente para pior, porque quando nós olhamos para a taxa de problemas com a justiça que esta bancada tem, quer dizer, são 20%. mais de 20% dos deputados que têm problemas com a justiça. Isto é uma coisa... Todas as bancadas têm pessoas com problemas na justiça, mas isto é uma taxa de facto nunca vista. Portanto, a Mafalda dos Anjos considera que a criminalidade no Chega é uma coisa nunca antes vista e que, aliás, é mais elevada do que todos os processos. Eu preciso de relembrar que um dos maiores escândalos de corrupção que tivemos em Portugal envolveu um antigo primeiro-ministro do Partido Socialista. É preciso lembrar isto. É preciso lembrar que este senhor está há 10 anos a ser julgado e que está metido em problemas até ao pescoço e, aliás, provavelmente vai sair disto com mais de 50 recursos, que tem sido o que tem acontecido nesta situação, e eventualmente se calhar ainda se candidata brevemente a Presidente da República. Não sei se já na próxima eleição, mas seguramente numa próxima, e eventualmente ainda juntaria alguns votos. Mas agora eu gostava de começar, obviamente, pelo princípio, quer dizer, eu acho que é assim que tem que se fazer. A Mafalda dos Anjos não sabe o que é um populista. Essa é a primeira. Portanto, estas pessoas utilizam um conceito de populista como alguém que diz uma coisa e faz outra, como um demagogo, eventualmente, e utilizam-no como sinónimos. A Mafalda dos Anjos não faz a mais pequena ideia do que é um populista, e nas televisões portuguesas, do modo geral, nota-se que não sabem o que é. Eu, aliás, prefiro guiar-me pelas definições daquilo que são pessoas que entendem do assunto, que não é o caso de Mafalda dos Anjos, claramente. O professor Ricardo Marchi, que já estudou várias vezes e durante muito tempo o conceito de populismo. O populista basicamente é aquele que sente que existe uma elite corrupta face a um povo que neste momento está submisso a essa mesma elite corrupta e que quer devolver a soberania a esse povo que está submisso. E, portanto, nesta devolução de soberania, nós não estamos propriamente, não tem que se mentir ao povo para se fazer isso, não tem que se eventualmente manipular o povo para se fazer isso, nada disso é preciso. Basta perceber que existe uma elite que tem agendas próprias e que essas agendas próprias podem ser danosas para um povo a quem lhe foi retirada a soberania. E o populista quer devolver essa soberania ao povo. E, portanto, neste aspecto, o populista, por definição, não tem que ser alguém, não tem que ser nada pejorativo, diga-se de passagem, mas nas televisões portuguesas utiliza-se o conceito populista como algo pejorativo de forma constante. E, portanto, nota-se claramente que Mafalda dos Anjos utiliza este conceito como utilizam outros comentadores, mas não sabem o que significa o conceito, e nota-se perfeitamente, até porque nunca o definiram. O populista, o demagogo, o fascista, são tudo conceitos vazios, que neste momento não têm significado nenhum, mas que são atribuídos sempre aos mesmos para descredibilizar o adversário político, que é o que sempre fizeram. E a Mafalda dos Anjos diz, dada a altura, bom, mas isso não faz dele um bom líder. Tudo muito bem, a Mafalda dos Anjos tem direito a essa opinião, como qualquer pessoa neste mundo. Mas eu pergunto à Mafalda dos Anjos, o que é que deveria ter sido feito então? Se não era afastar as pessoas que estão envolvidas nestas situações, o que é que deveria ter sido feito? Que opção é que havia que não esta? Qual é que era a opção?
Portanto, André Ventura neste momento, e estamos a falar pelo menos de Miguel Arruda e do deputado da Câmara de Lisboa, se não me falha a memória, estamos a falar de duas pessoas que não tinham cadastro, estamos a falar de pessoas que tinham percursos profissionais, que tinham estudado, etc. E portanto, nesta situação, André Ventura não tinha indício nenhum que pudesse prever algum crime. O crime foi cometido, a pessoa foi afastada. O que é que a Mafalda dos Anjos queria que se fizesse mais? O que é que a Mafalda dos Anjos, líder partidária, se eventualmente fosse, coisa que nunca vai ser, porque também está visto que não tem jeitinho para a coisa, se a Mafalda dos Anjos fosse líder partidário, o que é que a Mafalda dos Anjos faria? Na eventualidade de lhe aparecer um caso de uma pessoa que sem cadastro, com estudos, com percurso profissional, aparecesse como culpada de alguma coisa que ainda não é, porque a justiça ainda não fez o seu caminho, as pessoas ainda não foram condenadas, apesar de haver todos os indícios. Mas o que é que a Mafalda dos Anjos faria? Isso é o que eu pergunto. Portanto, eu acho que isto é tudo muito bonito. E a Mafalda dos Anjos no fim ainda dizer mas o Chega é diferente para pior do ponto de vista da corrupção, porque há não sei quantos % das pessoas envolvidas em situações. Olha, eu vou-vos dizer algumas das situações em que as pessoas estão envolvidas. André Ventura foi envolvido do ponto de vista civil por ter chamado bandidos a pessoas que o tribunal considera que não são bandidos. E, portanto, este é um dos casos que estes senhores consideram como envolvências com a justiça. Outros dos casos são uma dívida para pagar. Pessoas que estão a pagar uma dívida, que pelos vistos nem sequer estão em incumprimento, mas que estão a pagar uma dívida, são colocadas no mesmo saco de pessoas envolvidas com problemas na justiça. E, portanto, eu peço aos meios de comunicação tradicionais que, pelo menos quando falarem de envolvências com a justiça, que façam a definição clara do que isso significa. Porque não é andarmos a dizer que o Chega tem pessoas envolvidas com a justiça, e um dos problemas da justiça que os meios de comunicação social apontam é André Ventura ter chamado bandidos a uma pessoa. Se alguém acha que isto é uma falha moral, bom, eu da minha parte não considero. Agora pode-se dizer, mas André Ventura não deveria ter chamado bandidos a determinadas pessoas. Sim, quer dizer, mas isto é uma falha de caráter, isto é uma falha moral. No máximo, no limite, é uma falha de comunicação. Se as pessoas considerarem que é uma falha, porque o tribunal considera, há quem discorde e eu sou uma dessas pessoas. Mas, por acaso de vocês considerarem que isso é uma falha, isso não é uma falha moral, ética, legal, quer dizer, isso no máximo é uma falha de comunicação. E, portanto, é deste tipo de situações que estamos a falar. André Ventura é uma das pessoas que alegadamente se dizem envolvidas, e estamos a falar de outras pessoas, por exemplo, que têm dívidas, que estão a pagar dívidas e que por terem dívidas, neste momento são apelidadas de pessoas com problemas na justiça. Mas enfim, meus caros, era isto que eu tinha para partilhar, é este o tipo de demagogia que temos nas televisões portuguesas neste momento, e reparem como há um enorme contraditório naquela sala. Ninguém diz absolutamente nada de contrário, não há ninguém presente do Chega naquela sala, e as pessoas presentes estão todas de acordo, inclusive a jornalista, a cena que sim, está toda contente e até sorri quando Mafalda dos Anjos faz críticas mais duras ao partido. E, portanto, note-se, por exemplo, o contraditório enorme que há naquela sala, e reparem que estamos a falar de meios de comunicação tradicionais, muitos deles, às vezes, falo por exemplo da SIC Notícias, que já receberam dinheiros públicos. Neste caso estávamos na CNN, mas a SIC Notícias, por exemplo, tem situações idênticas, e a SIC Notícias já recebeu dinheiros públicos, e portanto, eu acho que tem uma obrigação direta de ter contraditório em estúdio, ao contrário de, por exemplo, de outras situações, em circunstâncias privadas, de empresas privadas que não tenham recebido dinheiros públicos e que não tenham que dar justificação nenhuma, porque não é o contribuinte português que está a pagar para que aquelas pessoas estejam ali a comentar. Mas bom, meus caros, era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO e o PayPal na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.